Tem um versículo, eu tenho meditado muito nele no último mês. Eu medito, e aí eu medito mais um pouco, eu volto nele e medito mais um pouco, e cada vez que eu medito mais eu consigo extrair desse versículo. É no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Esse primeiro versículo. Tem uma aplicação nele muito preciosa, que a gente pode meditar nele, que ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele já começa chamando de bem-aventurado. Bem-aventurado é assim, como a gente está falando da palavra de Deus, é Deus que está falando bem-aventurado. Imagina Deus poder olhar para você, para mim, para nossos filhos e falar assim, bem-aventurado. Então ele já começa chamando a atenção para algo muito interessante. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Fazendo uma aplicação evangelística disso, isso aqui é nossa adolescência, em que a gente procura a aceitação dos amigos, dos colegas, a gente quer fazer a vontade, às vezes, dos coleguinhas ali para fazer parte daquele grupinho, daquela galerinha. Então a gente começa a seguir não os nossos pais, não aquilo que nós somos ensinados em nossa casa, em nosso lar, ou mesmo na palavra de Deus. A gente começa a seguir o que aqueles estão de fora porque a gente quer ser aceito. Isso é próximo à nossa adolescência. Aí o meio do versículo ele diz, nem se detém no caminho dos pecadores. Primeiro a gente quer ser aceito, depois a gente começa a parar para conversar, para ter mais contato, a gente começa a se sentir mais agradável nesse mundo. Né? O mundo é tão duro, a gente está cercado por tanta coisa ruim, né? A gente começa a se sentir bem, a gente se detém, simplesmente se detém. Isso equivale aqui à nossa juventude, nossos 20, 30 anos, que a gente começa a trabalhar, começa a andar nesse mundo. E aí, por fim, ele diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, assim, a gente pode começar, primeiro querendo fazer a vontade do grupinho, depois a gente para naquele grupinho, e depois a gente está completamente à vontade, deixa essas coisas de Deus, salva, para que isso? Já senta lá e acabou. Então isso, em um certo sentido, lembra muito Faraó. Ele foi avisado uma vez, duas vezes, a terceira endureceu o coração dele. Da palavra de Deus diz aqui que tem um ABC. Primeiro ele começa a andar, depois ele se detém, depois ele se assenta. É muito triste. Essa semana aconteceu algo muito, muito triste. Uma pessoa próxima a gente, na segunda-feira passada, escolheu um lugar assim bem alto, bem bonito, e de lá de cima ela pulou para a eternidade. Foi assim o começo de semana. A Bíblia diz na sua palavra que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Veja, é aniquilado, não é vencido. Às vezes o inimigo vencido, ele continua a existir, ele continua a estar lá, ele foi vencido. Aniquilado não, aniquilado, acabado. E quando a gente ouve esse tipo de coisa, né, que é tão... não tem muita palavra para descrever, cada um vai ter um sentimento para falar disso. E vem muitas perguntas na cabeça, muitas delas. Mas a que mais me tocou é saber assim, será que essa pessoa ele realmente ouviu o evangelho da salvação? Será que na sua vida, quando ele estava aqui, ele ouviu? No livro de Atos, ele diz a seguinte frase. Atos 17:30, não. Ele diz... Deixa eu achar. Atos 18:26. Livro de Atos, capítulo 18, versículo 26. Essa passagem diz assim, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e expuseram-lhe com mais precisão o caminho de Deus. Você sabe precisamente qual é o caminho de Deus? A gente vive hoje em tempos de ruína, tempos de fraqueza. Existe um evangelho aí, que ele é um evangelho pregado a gosto do cliente, que você não precisa fazer nada, que realmente você também, nessa parte, você está até certo, você não precisa fazer nada. Tudo que tinha que ser feito, o Senhor Jesus já fez, você não precisa fazer. Mas, assim,
tem que se olhar sempre para Cristo. Esse evangelho que está aí não, ele faz você olhar para o pastor, para a igreja, para a imagem, para a penitência, para um monte de coisa menos para Cristo. Então, como a Bíblia diz, ela diz que tem um inimigo, que é a morte, que vai ser o último aniquilado. Como se não bastasse, no livro de Atos ele diz uma coisa muito interessante também. Mesmo no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, ele diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Ele determinou um dia em que há de julgar. Então a gente vive num mundo cercado pelo pecado, cercado pela morte, e como se não bastasse, um mundo aguardando o juízo de Deus. Obrigado. Iminente. Essa é a nossa situação atual. O pecado entrou na criação, a morte entrou na criação pelo pecado, e como se não bastasse, um mundo que caminha para o juízo, aguarda a cada segundo esse juízo. A gente fala muito de vida, mas olha para o universo, olha o que é a Terra, olha o que é o universo. Só tem morte, não tem vida em nenhum outro lugar. O universo é escuro, negro. E aí eu te pergunto, você crê que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado? Você já creu no Senhor Jesus e foi salvo? Por que eu estou dizendo isso? Existem 3 tipos de pessoas nesse mundo. Existem aqueles que são salvos e sabem disso. O outro extremo é aqueles que estão assentados com os escarnecedores, eles não querem saber de salvação, não querem saber de Deus. Para eles está bom. E existe um que está no meio. O que é esse estar no meio? Ele crê em Jesus, mas ele não tem certeza da salvação. É uma coisa muito triste. Se você mandar conversando com um rapaz, ele vai numa certa denominação, ele começou a falar do Senhor, eu falei com ele, você tem certeza da salvação? Ele falou assim, eu não, estou aqui, estou vivo. Parece que a salvação é em morte, mas não, a salvação é em vida. Né? Como é que você vive sem certeza? Tem um irmão que ele fez um texto que ele fala sobre segurança, certeza e gozo. Segurança no lugar onde você está, certeza da sua salvação, e você desfruta dessa salvação. Gozo na Bíblia diz alegria, gozo, desfrutar desse momento, dessa condição. Aí na própria palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 12, Êxodo 12, aqui Deus ia aplicar um juízo. Em um certo sentido é muito parecido com hoje. Ele ia aplicar juízo e ele avisa para um povo que como ele vai se salvar daquele juízo. Então ele diz assim, Êxodo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite, reparem nisso, naquela noite, o juízo era na noite. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis, até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis.
os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Veja, aqui tinha um juízo anunciado e uma salvação anunciada. Sacrifique o cordeiro, passe na porta, você será salvo. Como é que será que estavam dentro daquelas casas? Eu tenho certeza que devia ter uma parte ali que estava super tranquila. Ele falou para fazer, vou fazer. Deus é Deus. Eu tenho certeza que se eu fizer do jeito dele, não do meu, eu estou salvo. E ele ficou lá comendo, bebendo tranquilamente com a sua família, com os seus, exatamente como Deus tinha mandado. Agora também é possível que tenha em alguma casa daquelas, alguns que deviam estar apavorados. Mas que certeza eu tenho que o anjo da morte não vai entrar aqui dentro e vai tragar meu filho? Ele fez, ele sacrificou o cordeiro, ele passou na vega da porta. Mas será que ele tinha certeza? Que situação triste. A gente ouvir a Deus, ouvir o chamado de Deus e não confiar em Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 77. Ele diz a seguinte coisa: para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos pecados. Você tem conhecimento da salvação? E a alegria da salvação? O Salmo 51, versículo 12 diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Olha que preciosidade que tem na palavra de Deus. Ele quer que a gente tenha certeza, alegria, salvação, segurança. Posso citar uma lista aqui gigantesca. Mas olha que coisa caminhar nesse mundo, cercado pelo pecado, morte, uma espada de juízo sobre nossas cabeças, você poder andar com certeza, segurança, gozo. E ela vai além. Ele diz que ele fala sobre como eu disse nesse versículo 19, de Lucas 1, 77, salvação na remissão dos seus pecados. Deus é tão misericordioso que ele diz na sua palavra: filhinhos, escrevo-os, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Maravilha, são perdoados os pecados. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus não apenas perdoa pecados, ele esquece pecados. Nunca mais. A palavra diz muito claramente: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem certeza disso? Você tem consciência disso? Você vive isso? Ou você vive como aquele povo que eu falei que devia estar dentro das suas casas, apavorado que o anjo da morte ia passar? Seria isso um Deus misericordioso, nos deixar na incerteza? Nossa única certeza não está na gente. Não está na gente. E aí talvez seja o que falta para tudo isso, para ter segurança, certeza, gozo, a certeza que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Talvez falte paz. Você tem certeza da sua paz com Deus? Teus pecados da parte dele já foram perdoados, esquecidos. E paz. A palavra diz em Atos 10:36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. A paz por Jesus Cristo. É essa a paz que ele quer que nós tenhamos. Nesse mundo a gente tem muitas dificuldades. Muitos desvios. É pecado. Para quem não sabe o que é pecado é fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Morte, a todo momento morte. Morte, tristeza de todos os tipos. Eu espero que hoje você saia daqui olhando para Jesus. Não olhando para mim, não olhando para um outro pregador, não olhando para uma imagem. Que você dobre seus joelhos ao Senhor. Como nós cantamos, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma?
Qual será no futuro o teu lar? Eu espero que você saia daqui hoje com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a sua palavra.